Joel 2. Nós temos a vantagem de termos na edição o texto colocado aqui. Eu gosto muito da versão NVI. E nesse texto, nessas 3 pregações, nós vamos usar NVI. Tá? Agora, vamos sim, Joel 2, 12. Eu já ia começar a ler sem dizer referência. Hoje vai ser de 12 até o 17. Porém, nesse momento, vão ter 2 momentos de leitura. O primeiro momento vai ser de 12 a 14. Então, nesse primeiro momento, Joel, de 12 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração, não as vestes. Volte-se para o Senhor seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e, ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, seu Deus. Como eu falei para vocês, em Joel 2 ele termina com o derramamento do Espírito. E eu queria pregar sobre o derramamento do Espírito, mas eu senti que eu não podia fazer isso sem passar por tudo aquilo, todo o processo. Existe um processo para chegar ao derramamento do Espírito. E é por isso que nesse 1/3 de uma mensagem completa, que se estenderá por 3 domingos, nós precisamos entender o processo, os passos para chegar finalmente ao derramamento do Espírito, lá na frente. Mas esses 3 passos são fundamentais. Hoje nós vamos cuidar do primeiro passo. O primeiro passo chama-se arrependimento. No versículo 12 ao versículo 14, ele trata muito do coração. Ele fala do coração, ele fala de uma iniciativa. Por que de uma iniciativa? Deixa eu falar primeiro de processo de mudança para poder chegar à Bíblia. Processo de mudança é muito importante para a gente poder entender agora. Primeira coisa, você só muda se você perceber uma necessidade, você perceber aquilo que está acontecendo. E como é que a gente vai chegar nisso na Bíblia? A gente vai chegar lá. Mas guarde isso. Você percebe. Se você não perceber, você não vai mudar. É o que acontece, por exemplo, com alguém que você gosta, mas ele não percebe, mas ele continua repetindo atos que você não gosta, já deu sinais que você não gosta, e eu falei não gosta várias vezes de propósito, você não gosta, já deu sinais que não gosta, mas para perceber que a pessoa entende que você não gosta. Já perceba isso? Por quê? Porque enquanto ele não entender que aquilo prejudica você, que aquilo de uma certa maneira prejudica a amizade, ele não vai mudar. Ele não vai mudar. E quantas pessoas que você já falou, você já desculpa a expressão bem carioca, você mandou a real. Mandei a real para a pessoa, mas ela não entendeu nada. Já aconteceu isso com você? De não entender nada, a pessoa não entender nada. Você vai lá, faz aquela DR, hoje está uma coisa mais informal, né? Faz uma DR com a pessoa, discute a relação, e no final de tudo, a pessoa sai, e você percebe, ou na hora, ou percebe depois que ela não entendeu nada. Por quê? A mudança ela tem que ser percebida pela pessoa, a necessidade. Às vezes a pessoa não percebe a necessidade de mudar. Às vezes uma conversa faz a pessoa perceber essa necessidade de mudança. Então a mudança se dá pela uma necessidade de olhar. Tá? E existem mudanças voluntárias e involuntárias. Pastor, isso é aula que de negócios, É um pouquinho de aula nessa área de organização para a gente chegar no espiritual. Mudanças, muito rapidamente falando, tá? Isso é passando muito por alto. Mudanças podem ser voluntárias ou involuntárias. Involuntárias, como o nome diz, são involuntárias, óbvio. Mudanças voluntárias. Mas qual é a questão da mudança involuntária? É algo que você não queria fazer, não estava proposto no seu coração, mas você tem que fazer. E as mudanças voluntárias é algo que você se dispõe a fazer, você toma a frente, você quer fazer, o desejo do seu coração. Vamos trazer esses 3 conceitos para a Bíblia, porque estão embutidos nessa primeira parte, e você vai descobrir como. Primeiro,
O arrependimento só vai vir na sua vida se você perceber que necessita do arrependimento. Porque a gente que não percebe. Vamos ser sinceros, tem gente no reino de Deus fazendo besteira e não percebe que está fazendo besteira. Tem gente no reino de Deus dando mau testemunho e não percebe que está dando mau testemunho. Agora vamos para o mais grave. Tem gente no reino de Deus pecando e já não percebe que está pecando. Como é que vai ter o arrependimento se você não percebe? Você já aconteceu isso contigo, da pessoa vir pedir perdão por obrigação? Pastor, de vez em quando, recebe pedido de perdão por obrigação. O irmãozinho sai da igreja, aí ele sai mal com o pastor, aí ele vai para outra. Mas para chegar lá, para o ministério dele crescer, frutificar, né? O pastor diz assim, olha, você saiu mal lá, né? Volta lá e pede perdão para o teu pastor para você ter um ministério abençoado. Aí a pessoa volta, já aconteceu isso com o pastor Anédio, né? Eu estou aqui porque o pastor da minha igreja ela me mandou pedir perdão, eu estou pedindo perdão para o pastor. É um perdão formal, porque não tem arrependimento. Ela não viu ela não conseguiu enxergar onde ela caiu, onde ela errou. Então, o primeiro passo, irmãos, parece tão simples, arrependei-vos. Tem uma pessoa aqui que fala assim, arrependei-vos e crede no Evangelho, tirando qualquer questão, conotação positiva ou negativa. Mas a questão é a seguinte, arrepender parece ser fácil, mas não é. Porque o arrependimento tem que haver uma necessidade, um sentimento. Eu sou pecador, eu pequei, eu estou errado. É um sentimento que vem dentro de você, que brota de dentro para fora, num paralelo como filho pródigo. Tem que brotar dentro de você. E tem gente que, infelizmente, não está tendo esse sentimento. Parece que está tudo bem e que não precisa mudar nada na vida. Está fazendo errado e parece que não está nem aí. E as mudanças, às vezes, na vida do crente, podem ser involuntárias. Conhece aquele ditado? Não veio pelo amor, veio pela dor. Sinceramente, algumas pessoas vêm para o Senhor depois de perder tudo. Eu já vi pessoas que vieram para o Senhor, desculpa o verbo completamente errado agora, vieram para o Senhor, sinceramente, veio para aceitar Jesus. Às vezes se firma um pouquinho na casa de Deus, fica um tempo, mas logo depois vai embora. Pessoas que vieram para a casa de Deus doentes terminais. Ou pessoas que vieram para a casa do Senhor, que perderam tudo e vieram para a casa do Senhor de mão vazia. É uma mudança involuntária, no sentido de que você não queria que isso acontecesse, mas ela foi necessária para que você encontrasse Jesus. Não estamos falando de mudanças involuntárias, não estamos falando de Deus chegar assim, você tem de se arrepender, meu filho. Nós estamos falando de uma mudança, de uma visão voluntária, de você olhar para si mesmo, uma outra expressão organizacional, no autoconhecimento, no autoexame, numa versão bíblica, de você olhar para si mesmo e saber, nisso eu estou errado, nisso eu preciso me consertar com o Senhor. Então, nesse processo de Joel, eu vou ficar só no primeiro. Para nós conseguirmos o derramamento do Espírito, primeiro vem o arrependimento. Primeiro vem o saber aonde eu estou errado. E a vontade de consertar. E de versículo 12 a 14, ele trata justamente disso. Rasgue o seu coração e não as suas vestes. Não é uma coisa meramente formal. Naquele tempo se rasgava as vestes, literalmente se rasgava as vestes. E Deus está dizendo, rasgue o seu coração. Tem gente que vem para a casa de Deus, para o reino de Deus, e rasga as suas vestes. Rasga seu estilo de vida. Rasga seu modo de vida. Quantas vezes por essa igreja entraram pessoas que a gente sabia, precisa de tanta mudança no seu interior, no seu homem interior. E é isso que o coração fala, do seu homem interior. Precisa de tanta mudança no seu homem interior. Mas botou uma farda evangélica, né, um jeito evangélico de vestir, botou uma Bíblia debaixo do braço, começou a cantar os hinos da igreja e achou que aquilo é o suficiente. Apenas rasgou as vestes do homem antigo e se vestiu de umas vestes
de um homem novo, de uma mulher nova, santa na presença do Senhor. Então, a santidade segundo a visão humana. Tem gente que rasga o seu modo. Eu não estou pedindo para você rasgar o seu modo de viver, o seu jeito de viver, as suas convicções pessoais. Não é isso simplesmente. Deus está dizendo, é rasgar corações. O arrependimento ele tem que ser sincero e profundo, vindo de um coração que entende, que compreende quem ele é e quem Deus é. Qual é a sua posição atual e qual é a posição de Deus. Volto a dizer, o arrependimento sincero, ele vem de você rasgar o seu coração, de você rasgar o seu homem interior, abrir o seu homem interior para deixar Deus entrar. E ele vem de uma atitude voluntariosa. Então você tem de querer se arrepender. Não é se arrepender para ganhar a bênção. Não é se arrepender para estar adequado dentro da vontade de Deus. É se arrepender dentro da vontade de Deus, em que sentido? Perdão, deixa eu voltar. Dentro da vontade de Deus para poder receber alguma coisa de Deus. Eu faço isso aqui direitinho e Deus me dá aquilo. É um arrepender-se profundo, voluntarioso, rasgando o seu coração. Interessante que Deus fala, para que talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. E em cima diz arrependa-se e não envie a desgraça. Isso quer dizer o seguinte, Senhor, eu estou me colocando diante de Ti. Eu sei o que eu fiz. Eu mereço o castigo. Se o Senhor quiser me castigar, eu sou merecedor. Mas o Senhor pode olhar para a sua atitude, o seu coração, se arrepender. E em vez de trazer um castigo, Ele pode até trazer uma bênção na tua vida. Pelo seu coração contrito e sincero. Então, arrependimento, eu quero prender nisso nessa primeira parte de arrependimento. E, por favor, não estou aqui preocupado em fazer um estudo completo sobre Joel. Não estou. Eu quero trazer alguns pontos que são importantes. Arrependimento, guarde isso, só pode vir fruto de um coração que entende a sua situação real, atual e real, e sabe que essa situação atual e real, não imaginária, não que você está inventando um eu que não existe, uma pessoa que não existe, sabe que ela está fora dos caminhos daquilo que o Senhor planejou para você. Eu não estou falando somente em pecado, eu estou falando fora do que Deus planejou para você. Porque eu conheço gente que não necessariamente está em pecado, mas está fora dos caminhos que, se você sabe que você está fora dos caminhos que Deus traçou, escolheu para você. Esse é o primeiro ponto. Então guarde isso. Só há arrependimento de um coração sincero e que entende que há uma necessidade de se arrepender e que entende seu estado atual. Segundo, esse arrependimento, ele não pode ser vinculado a você ganhar alguma coisa do Senhor, a você não ser castigado simplesmente pelo Senhor. Ele tem que ser fruto de um coração voluntário. Eu quero me arrepender. E terceiro, por consequência disso, a Bíblia fala, na versão NVI, pois ele, volte-se para o Senhor seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, arrepende-se e não envia a desgraça. Com o coração contrito, eu tenho certeza que o Senhor não enviará o juízo que foi designado para um coração que não se arrepende. Muito pelo contrário, a Bíblia fala um talvez, pela expressão NVI, Ele até te abençoe. Mas você é um talvez, ou seja, não é um toma lá da cá. Eu me aprumo com o Senhor e Ele me abençoa. Eu me aprumo com o Senhor porque eu devo me aprumar nos caminhos do Senhor. Então, essa primeira parte, eu estou falando de coração. Primeiro, coração. Entenda,
Deus olha o teu coração, rasgue o seu coração, rasgue o seu homem interior, rasgue quem você é por dentro. Não rasgue simplesmente as coisas que você tem, as coisas que você faz. Não rasgue os seus hábitos, não rasgue os seus costumes. Não rasgue sua agenda. Tem gente rasgando a agenda e vindo para a casa do Senhor. Como é que é rasgar a agenda? Eu ia para tal lugar no domingo à noite, agora eu vou para a casa do Senhor. Rasgar a sua agenda é rasgar o seu homem interior. Então precisa entender que há uma necessidade de se arrepender. Segundo, ter o coração disposto a se arrepender, voluntarioso. E terceiro, nessa consequência, o Senhor para de te trazer o castigo. E talvez até nesse primeiro momento. Porque nós vamos entender que é uma etapa de processo. Talvez nesse momento ele já comece a te abençoar. Mas essa é uma primeira etapa de um processo. Primeira parte de um processo. Na vida de um crente. Na vida de um filho de Deus. E a segunda metade desse texto, ele fala muito ao povo de Israel, podemos relacionar à igreja. Mas eu também quero extrair dele uma questão mais pessoal. Então, a segunda metade desse texto, do versículo 15 ao versículo 17. 15 ao 17. Toquem a trombeta em Sião, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam um povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo os que mamam de peito, até os recém-nascidos, não deixem devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar. É uma entrada, tá? É uma questão mais arquitetônica de uma entrada com colunas, com uma cobertura. É a entrada, chorem entre a entrada e o altar. Orando, poupa o teu povo, Senhor, não faça da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer pelos povos, onde está o Deus dele? Então, se a primeira parte você está tratando de uma atitude do coração, no sentido de uma vontade do coração, desejo do seu coração, voltando ao filho pródigo, primeiro surge esse desejo, depois ele passa para a atitude. Então o desejo não pode ser apenas desejo. Tem muita gente que deseja muita coisa, mas não se torna realidade. Eu desejo comer melhor. Por enquanto está só um desejo. Confesso. Deixa eu confessar uma coisa para você nessa hora. Talvez alguém me chame a sério de gostar de coisas gordurosas pro resto da vida, mas eu vou confessar porque vale a pena conversar com você. Eu queria muito ter uma dieta mais saudável. Tem algumas pessoas na nossa igreja que tem uma dieta muito, muito saudável. Tem gente que come bem. Eu confesso que eu estou com vontade de sair daqui e comer pastel. Mas eu tenho o desejo de fazer uma dieta boa, comer bem. Mas a verdade é que entre o desejo e executar tem uma diferença. Tem gente que tem um desejo intenso de vir para a casa do Senhor, mas não consegue executar, vir para a casa do Senhor. Então vamos entender uma coisa, um coração disposto é a primeira parte, mas você precisa executar. E aqui tem dois princípios. O primeiro é, vamos tratar do teu coração? Vamos falar do teu homem interior? Vamos. Vamos falar da tua vontade, do teu desejo. Você tem que ter vontade, desejo. Você está com vontade, você está com desejo de se arrepender, realmente de colocar diante do Senhor? Vamos agora para a segunda parte, vamos colocar isso em prática. Toca a trombeta, decrete um jejum, vá lá, à entrada do templo e ao altar, congregue todo mundo. Numa linguagem de igreja seria mais fácil falar isso. Desde os mais novos, numa linguagem de hoje, desde os mais novos, dos recém-convertidos, até os anciãos da igreja. E mais, chorem, né? Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre a entrada do templo e o altar. Está falando de um arrependimento profundo de lideranças. Seria algo profundo de falar, mas não é o momento agora. Sinceramente, nem tem audiência para isso. Mas a verdade é que hoje muitos de nossos líderes precisam chorar diante do Senhor de arrependimento. Mas isso é uma outra situação.
Mas eu vou falar agora de você. Então vamos, a segunda parte, a ação. Vamos para a ação? Então não fique só no desejo, não fique só na vontade. Parta para a ação. Toque a trombeta na sua vida. Reúna todo o teu ser. Todo. Não deixe nada de fora. Nada. Não deixe aquele cantinho. Mas isso aqui Deus não precisa cuidar. Não, mas isso aqui não precisa. Não. Todas as áreas da sua vida. Toque a trombeta para você mesmo. Em todas as áreas da sua vida. E como você, o seu eu interior, o homem interior, você deve, então, entender que um arrependimento sincero passa por você antes de... Você entra na presença do Senhor, mas antes de oferecer a Ele, o altar é o lugar de oferecer. Isso aqui a gente chama hoje de altar. Nós chamamos de altar. Aqui sai a palavra. Mas o altar naquele tempo onde eram sacrificados os animais. Antes de nós oferecermos algo ao Senhor, antes de você oferecer algo de novo ao Senhor, voltar a oferecer algo ao Senhor, deve haver então essa atitude de arrependimento. Existe assim uma questão, irmãos, que precisa ser bem entendida. Tem gente que parece que quer comprar o Senhor. Fez alguma coisa errada, vai lá e dá um checão. Faz um trabalhão para a casa do Senhor. Vira obreirão na casa do Senhor. Para tentar compensar aquilo que fez de errado. Ou às vezes está arrependido de algo, não sabe o que fazer, aí vai lá e dar algo para o Senhor. Vai direto ao altar oferecer. O Senhor está falando antes. No Novo Testamento, Deus também fala antes. Antes de levar a oferta, vá lá e se reconcilie com o seu irmão. É antes. Chora antes. Então, antes de oferecer algo ao Senhor, de continuar oferecendo o seu louvor, sua adoração ao Senhor, a Bíblia está dizendo, entre pela casa do Senhor, mas no sinal de contrição, de arrependimento profundo. E diz assim, chorem os sacerdotes. Eu vou dizer uma coisa para você, eu já ouvi uma música sobre esse tema. Nunca mais ouvi, mas eu já ouvi. Eu acho uma das músicas para mim, não digo mais belas de melodia e harmonia, mas de letra, uma das músicas mais profundas. Não ofereça nada ao Senhor sem primeiro haver um arrependimento profundo. Que pode ser que o Senhor veja que você não se arrependeu. E voltemos lá aos versículos anteriores. E Ele envie, deixa vir a desgraça. Irmãos, eu quero que vocês entendam. Atitudes erradas podem levar a caminhos errados, que nunca mais terão volta. Eu estava com a minha filha filmando o curso bíblico, lição 2, reinado de Davi e de Salomão, passou hoje pela manhã, para quem está assistindo depois, passou no dia da gravação, né, desse vídeo, de manhã, pela manhã, 10 horas da manhã. E minha filha estava falando do reinado de Davi e de Salomão. Os dois têm uma característica em comum, mas o de Davi, quando ela entrou no pecado de Davi, porque ela está falando do aspecto histórico, ela não está dando lições assim espirituais, ela está dando lições sobre o aspecto histórico, para você entender o contexto histórico dos reis de Israel. E ela falou assim, eu não esqueci essa frase que a minha filha falou. E aqui, depois disso aqui, começaram os problemas para Davi. Se não foi exatamente assim, a frase foi parecida com isso, o conceito é esse. Depois do pecado de Davi com matar Urias e tomar a esposa dele, ali a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. O reinado dele, inclusive, nunca mais foi o mesmo. Não estou dando um spoiler aqui, porque você está assistindo isso à noite. E você deve ter assistido a lição de manhã. Se não assistir, está aqui no nosso canal. Nunca mais a vida de Davi foi a mesma. Existem desgraças. Existem coisas ruins que podem vir em nossas vidas. Que o Senhor quer evitar. Que o Senhor está dizendo assim, você não precisa passar por isso, filho. Eu não planejei isso para você. Eu planejei bênção.
Eu não quero que você passe por isso, porque isso vai trazer uma consequência que vai durar o resto da sua vida. Se você dirigir, não digo você evangélico agora, né? Porque o evangélico não pode fazer isso de jeito nenhum. Mas, hipoteticamente, um você hipotético, você dirigir embriagado, bater o carro e, por exemplo, machucar a perna a tal ponto que você tenha que mancar o resto da sua vida, você pode voltar a dirigir o carro, você pode voltar à atividade, mas a perna que ficou danificada vai ficar danificada para o resto da sua vida. Você vai caminhar com ela. Você nunca mais pode beber uma gota de álcool, mas aquilo, sequela vai ficar. Com moto, então, é muito mais perigoso. Da mesma forma, para a gente ir terminando, eu quero não trazer um compêndio completo sobre arrependimento. Eu quero te trazer algumas coisas que precisam haver no arrependimento. E eu quero voltar a conceitos. Primeiro, você tem que entender a necessidade do arrependimento. Não fazer isso mecanicamente. Você tem que entender a necessidade real do arrependimento. Segundo, ele tem que ser de uma maneira voluntária. Esse aqui que está em Joel, pelo menos. De uma maneira voluntária. Eu quero voltar meu coração para Deus. Eu quero rasgar meu homem interior. Não simplesmente meus hábitos. Não simplesmente o que eu sou. O que eu tenho. Segundo, Deus é misericordioso e paciente. Ele para a desgraça na sua vida. E quem sabe até já ainda nessa etapa ele começa a te abençoar. Mas não é só isso. Não é simplesmente um coração. Deus está te chamando para mais. Olha, não é só a intenção do teu coração. Que bom, você já tem intenção, você entendeu, você rasgou suas vestes, você rasgou seu homem interior, na verdade, seu coração para mim. Está tudo certo. Mas olha, meu filho, não fica só nisso. Toma uma atitude. Toca a trombeta na tua vida. Vá à minha presença. Antes de oferecer qualquer coisa, vá à minha presença, chorando em arrependimento. Para que Deus, então, faça cessar pragas. Tem pragas em vidas de pessoas que ainda persistem, porque não há arrependimento. Desses pequenos minutos que me faltam, eu quero levar você a uma reflexão. Será que os problemas da tua vida, que estão na tua vida, não são porque, no final das contas, isso eu não estou falando que sejam todos os problemas, mas tem gente, sim, que tem problemas na sua vida, lutas na sua vida, que são aquelas lutas, parece simplesmente pragas, desgraças, porque pode faltar para você arrependimento diante do Senhor. Talvez você não esteja entendendo, compreendendo que é uma necessidade de arrependimento. Em que eu vou me arrepender? Rasgue o seu coração para Deus, e aquilo que Ele precisa mudar na tua vida, Ele vai mudar. Mas precisa que você rasgue o seu homem interior. Para as mulheres, sua mulher interior, diante do Senhor. Nessa primeira parte, nessa primeira etapa, para nós chegarmos ao derramamento do Espírito, não se chega ao derramamento do Espírito sem passar por um profundo e sincero arrependimento, que gere em nós uma atitude de nos convocar tudo o que somos, tudo o que temos, e irmos perante o Senhor em choro, em choro no sentido de irmos com o coração contrito, dizer assim, Senhor, eu estou nessa situação, eu me arrependo. Me tira disso e tira toda essa carga que está em mim por causa dos meus maus caminhos. E é isso que termina no versículo já no 17, ele fala um pouco sobre isso. Guarde isso. Quer ser cheio de Deus? Primeiro passa por um autoexame. Primeiro passa por isso. Semana que vem, ou no próximo vídeo, nós vamos continuar, que existe a etapa número 2. E eu quero dizer para você, convido você, domingo que vem, existe a etapa número 2. Sem essas duas etapas, você não chega à terceira, que é o derramamento do Espírito. Deus te abençoe grandemente. Eu vou fazer diferente nessa noite. Eu estou falando muito nessa noite, porque estamos gravando, estamos no culto de domingo à noite. Então, quero muito firmar nessa noite, mas pode ser a qualquer dia, qualquer horário para você e a qualquer tempo. Vou fazer um pouco diferente nessa noite. Eu vou orar, claro, nós vamos orar, mas eu vou pedir para que você ore,
que você mais que ore, que você medite, você vai ter uma semana. Eu vou te dar um exercício. Eu estava falando com as nossas ministras de oração, quando elas gravam o seu momento de intercessão, falou assim, sempre ao final dê uma meta, dê uma tarefa para as pessoas cumprirem. E elas têm feito isso. Essa semana, terça e quinta, você verá isso. Mas eu quero fazer diferente também. Eu quero deixar uma meta para você. E a meta é uma semana de um autoexame, mas com o coração aberto, coração contrito. Não dizendo, não comece dizendo eu não preciso, mas eu não preciso, mas eu não. Tira o não da tua vida. Faça um autoexame real e veja se há uma necessidade de mudar algo. E eu quero ser um pouco mais profundo. Analise se problemas na sua vida não estão vindo por falta de um arrependimento seu. Eu não vou continuar a pregar, mas eu quero trazer um exemplo para você entender do dia a dia. Quantas vezes nós criamos mágoa em nossas esposas, esposos, filhos e filhas, só no âmbito familiar aqui, né? Porque nós fazemos algo errado. Eu erro, você erra, nós erramos. Não somos perfeitos em nós mesmos. Hoje mesmo, eu confesso para vocês que eu cheguei à minha esposa e falei, me desculpa, eu errei nisso. Eu não olhei para você, eu só olhei para mim, para os meus interesses e deixei de olhar para os seus desejos. E eu errei. E por causa disso, eu tomei uma atitude errada e magoei minha esposa. Hoje. Quantas vezes nós magoamos pessoas, mas por falta de entender o que nós magoamos. E às vezes nós até entendemos que magoamos, mas falta a atitude de ir lá na pessoa e pedir perdão. Então muitas vezes você pode estar com uma briga familiar, um desentendimento familiar, que ele pode se perdurar e transformar em algo muito pior. E você só tem que fazer uma coisa, parar, entender que você está errado e tomar uma atitude e pedir perdão. Se você está nessa situação, faça isso. Mas isso é só um exemplo. É nisso que eu quero chegar. Que você faça isso com o teu Deus. Se precisar fazer isso com teus irmãos, com teus parentes, com tua esposa, com teu esposo, com teus filhos, com seu pai, com a sua mãe, com seus avós, com seus netos, faça. Mas eu quero que você faça com eles, mas também você faça com o Senhor. Mas você tem que entender. Então, já estou de uma certa maneira, eu digo, falando com Deus, mas isso já é ministração para você, já não é mais palavra, é ministração. É a meta da tua semana, é entender, compreender no seu coração o que você necessita realmente se arrepender e mudar, e mais que mudar no seu coração, ter a intenção, tomar uma atitude. E mediante isso que eu falei, eu quero orar com você. Vai ser uma oração diferente hoje. Senhor, nos colocamos diante da tua presença. Geralmente, pastor ao final do culto ora para abençoar vidas, ora para fazer a palavra entrar em vidas. Senhor, sim, eu oro para abençoar e para a palavra entrar em vidas, tocar em vidas. Mas, Senhor, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor seja com cada um que realmente pegar essa palavra, trazer para dentro do seu coração e resolver, Senhor, e entender a necessidade de, nessa semana, se colocar diante de Ti, numa posição, Senhor, de autoexame, rasgando o seu coração, rasgando o seu homem interior, diante da Tua presença. Senhor, os que fizerem isso, a Bíblia diz que o Senhor faz parar a desgraça. O Senhor faz parar a desgraça porque o Senhor é paciente e misericordioso. Mas a Tua palavra diz, Senhor, talvez até passe e deixe uma bênção. Senhor, eu te peço, passa e deixe uma bênção para aqueles que realmente entenderem essa mensagem e aqueles que não somente ouvirem essa mensagem e tocarem a sua vida normalmente, mas aqueles que entenderem essa mensagem e, Senhor, executar aquilo que lhe foi proposto. Porque essa mensagem traz algo, Senhor, que precisa ser exercitado.
Aqueles que, Senhor, exercitarem isso, Senhor, passa e deixa uma bênção. Passa e deixa uma bênção. Senhor, agora, sei com cada um deles. E, Senhor, se por acaso alguém ainda não entendeu uma necessidade de mudança, o Senhor é poderoso para insistir. Eu sei que Teu Espírito irá insistir com essa pessoa, até que ela entenda, que ela compreenda, que não há como estar cheio da Tua presença, sem passar primeiro por um autoexame e consertar aquilo que está errado em nossas vidas. Peço, Senhor, seja com cada um nessa semana, para que possam ir e entender e compreender a próxima etapa de estar cheio do Teu Espírito, segundo Joel 2, que será no domingo que vem. Senhor, não digo mais, nos leve guardados na Sua paz. Senhor, há quantos domingos não oramos mais, nos leve guardados na Sua paz, porque nós estamos em casa. Mas aproveitando esse momento também eu quero orar. Senhor, nas nossas casas, guarda-nos em paz. Senhor, a praga tem batido a porta de muitos e tem até entrado. Mas, Senhor, nos dá a Tua paz. E, Senhor, que seja também um sinal de bênção que o Senhor passou, o sinal de que o Senhor passou e deixou a Sua bênção. Agora, a grande saudade de dizer, leva-nos guardados na Tua paz. Quanta saudade de dizer. Mas, Senhor, agora os que estão em casa, que fiquem em paz, na paz de Deus, que excede todo entendimento, mas que nessa semana o Senhor incomode, porque o Senhor quer todos cheios do Espírito, mas incomode levar ao conserto, aonde precisa ser consertado, ao arrependimento, aonde precisa haver realmente a mudança. Nós oramos em nome de Jesus. Vejo você semana que vem para a segunda etapa de Joel 2. Deus te abençoe ricamente.